Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontrem o seu coração nesta manhã. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Um presente renovado, uma nova misericórdia que se manifesta, com os primeiros raios de sol. Talvez você desperte com um coração pesado, com o eco das preocupações de ontem ainda ressoando em sua mente. Talvez a incerteza do hoje tente roubar a sua paz, antes mesmo que o dia comece de fato. Talvez o cansaço não seja apenas do corpo, mas da alma, um esgotamento pelas batalhas travadas, pelas palavras ouvidas, pelas lágrimas não choradas. Quero que saiba antes de qualquer outra coisa, que você não está só. Neste exato instante, o Criador do Universo, o Deus que teceu cada detalhe do seu ser, inclina os seus ouvidos para você. Ele te acolhe em um abraço de silêncio e amor, convidando o seu espírito a encontrar descanso nele, a encontrar um lugar de segurança para além das circunstâncias. E é neste lugar seguro, neste santuário da presença divina, que vamos ancorar a nossa oração de hoje, mergulhando nas profundezas de um cântico de confiança e libertação. O Salmo 31. Permita que cada palavra deste salmo lave a sua alma, que cada promessa se torne um tijolo na reconstrução da sua esperança. Vamos juntos, em um só espírito, clamar e declarar as verdades eternas que o salmista Davi um dia entoou em meio às suas próprias angústias, e que ecoam como um bálsamo para nós hoje. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca seja eu confundido. Livra-me pela tua justiça. Pai amado, começamos com esta declaração, com este ato de fé que move os céus. Refugiar-se. Que verbo poderoso. Não é uma visita casual, não é uma opção entre tantas outras. É uma corrida desesperada e confiante para o único lugar onde a nossa alma encontra verdadeira proteção. Imagine-se, agora, correndo. Deixe para trás o barulho do mundo, as acusações, os medos, as listas de afazeres, as expectativas frustradas. Corra em direção a ele e veja-o, não como um juiz severo, mas como uma fortaleza impenetrável, uma rocha inabalável. Nesta manhã, Senhor, Tu és o meu refúgio. Quando as tempestades da vida rugem, quando os ventos da adversidade sopram com fúria, quando as ondas do desespero ameaçam nos submergir, nós não seremos confundidos, não seremos envergonhados, pois o nosso abrigo não é construído por mãos humanas. O nosso abrigo é o próprio Deus. A Tua justiça, ó Pai, é a nossa libertação. Não a nossa própria justiça, que é falha e manchada, mas a Tua, perfeita e redentora, manifestada em Cristo Jesus, é por causa do que Ele fez, por causa do Teu caráter justo e fiel que ousamos pedir. Livra-me, livra-me dos laços que me prendem, das mentiras que acreditei, do passado que me assombra e do futuro que me apavora. Acolhe-me na Tua fortaleza, inclina para mim os Teus ouvidos, livra-me depressa. Sê para mim uma rocha de refúgio, uma casa fortíssima que me salve, porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que, por amor do Teu nome, guia-me, encaminha-me. Sinta a urgência e a intimidade deste clamor. Inclina para mim os Teus ouvidos. É a imagem de um pai que se abaixa para ouvir o sussurro de um filho. Deus não está distante. Ele não está desatento. Ele se inclina, Ele aproxima o seu ouvido do nosso lábio trêmulo, do nosso coração aflito. E nós clamamos por uma libertação rápida, depressa. Pois ao angustiar o dói, a espera consome. E a nossa fé se firma nesta verdade. Ele é a nossa rocha. Uma rocha não se move. Uma rocha oferece um fundamento sólido. Quando tudo ao nosso redor parece areia movediça, podemos firmar os nossos pés em Ti, Senhor. Tu és a nossa casa fortíssima. Pense na casa mais segura que você pode imaginar. Muros altos, portas intransponíveis, um lugar onde nenhum inimigo pode entrar. Essa casa é o Senhor. Ele nos envolve com a sua proteção. E a razão pela qual Ele faz isso não está em nós, mas nele. Por amor do Teu nome. Que consolo extraordinário. Deus nos guia, nos protege, nos encaminha, não porque merecemos, mas para que o Seu nome seja glorificado. A nossa salvação, a nossa paz, a nossa direção são um testemunho para o mundo do quão bom, fiel e poderoso é o nosso Deus. Então, nesta manhã, entregue a Ele o mapa do seu dia, a bússola da sua vida, e peça: guia-me, Senhor, encamina-me pelos Teus caminhos, por amor do Teu nome glorioso. Tira-me da rede que me esconderam, pois Tu és a minha força. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Quantas vezes nos sentimos presos em armadilhas que não vimos? Redes de engano, de fofoca, de inveja, laços de hábitos destrutivos, de relacionamentos tóxicos.
de pensamentos que nos paralisam. O inimigo da nossa alma é astuto. Ele arma ciladas no nosso caminho, muitas vezes disfarçadas de coisas boas. Olhe para sua vida agora. Onde você se sente enredado? Onde você se sente preso, sem saída? Clame com o salmista: tira-me desta rede, Senhor. Reconheça que a sua própria força é insuficiente para se libertar. A nossa força se esgota. A nossa sabedoria é limitada. Mas Ele, o Senhor, é a nossa força. Nele, encontramos o poder para arrebentar qualquer corrente, para desfazer qualquer laço. E então, chegamos a uma das declarações mais profundas e transformadoras de toda a Escritura. As mesmas palavras que Jesus proferiu na cruz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que isso significa para nós, nesta manhã? Um ato de rendição total. Significa abrir as nossas mãos, que tantas vezes se fecham com força para tentar controlar tudo, e entregar a Ele o nosso bem mais precioso, o nosso eu, a nossa vida, o nosso fôlego. Entregamos a Ele as nossas alegrias, para que Ele as santifique. Entregamos as nossas dores, para que Ele as cure. Entregamos os nossos planos, para que Ele os dirija. Entregamos os nossos medos, para que Ele os dissipe. Entregamos o nosso espírito, a nossa essência, nas mãos do Deus da verdade. O Deus que não mente, que não falha, que nos redimiu com um preço altíssimo. Não há lugar mais seguro no universo do que estar nas mãos do Pai. Aborreço aqueles que se entregam a ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, a minha alma, nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Aqui, o salmista faz um contraste. De um lado, estão os que confiam em ídolos vãos. E o que são ídolos vãos hoje? Pode ser o dinheiro, a carreira, a aprovação das pessoas, a segurança própria, a tecnologia, o prazer imediato. São todas as coisas em que depositamos a nossa esperança, mas que no fim, são vazias. Não podem salvar, não podem nos dar a paz duradoura. Nós nesta manhã fazemos uma escolha consciente. Eu, porém, confio no Senhor. E essa confiança gera alegria. Não uma alegria superficial, baseada em circunstâncias favoráveis, mas uma alegria profunda, um regozijo na tua benignidade. A benignidade de Deus é o seu amor leal, a sua misericórdia que nunca acaba. E por que nos alegramos? Pois consideraste a minha aflição. Deus vê. Ele não ignora o seu sofrimento. Ele considera, ele presta atenção, ele se importa com cada detalhe da sua dor. Mais do que isso, ele conheceu a minha alma nas angústias. Ele não conhece a sua dor apenas de longe. Ele a conhece intimamente, por dentro. Sua alma, o seu lugar mais secreto, está com você no meio da fornalha. Ele não te entregou ao inimigo. Mesmo quando parecia que você seria derrotado, a mão de Deus te sustentou. E a promessa é maravilhosa. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. A angústia nos aperta, nos sufoca, nos encurrala, mas Deus nos liberta para um lugar de amplitude, de liberdade, de novas possibilidades. Se você se sente apertado, encurralado pela vida, creia nesta palavra. Deus tem um lugar espaçoso para você. Ele quer alargar os seus passos, expandir o seu horizonte, te dar fôlego para viver em liberdade. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. A minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. O Salmo 31 é honesto. A fé não é negar a dor, é atravessá-la com Deus. O salmista abre o coração e mostra a sua ferida. Ele não tem medo de ser vulnerável. Diante do estou angustiado. E ele descreve essa angústia de forma visceral. Os olhos consumidos de tanto chorar. A alma e o corpo, o ser inteiro, afetado pela tristeza. A vida gasta, os anos passados em suspiros. A força que se vai. Até os ossos sentem o peso da aflição. Talvez essa seja a sua realidade hoje. Talvez você se identifique com cada uma dessas palavras. Saiba que é permitido se sentir assim. É permitido dizer a Deus: Pai, dói, estou cansado, não aguento mais. A beleza do Evangelho é que não precisamos fingir que somos fortes. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. O salmista reconhece que parte do seu sofrimento vem da sua própria iniquidade, dos seus erros. E essa honestidade abre a porta para o perdão e a restauração. Não esconda nada de Deus nesta manhã. Apresente a Ele a sua angústia, o seu cansaço, as suas faulas. Ele não te rejeitará. Ele é o Deus que tem misericórdia, o Pai das misericórdias,
e o Deus de toda consolação. Ele está pronto para recolher as suas lágrimas e transformar o seu pranto em dança. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como o morto. Sou como um vaso quebrado. A dor da rejeição e do isolamento é uma das mais agudas que um ser humano pode sentir. Davi sentiu isso na pele. Tornou-se motivo de vergonha para os seus inimigos e, pior, para os seus vizinhos. As pessoas que ele conhecia o olhavam com horror. Os que o encontravam na rua mudavam de caminho. Ele se sentiu completamente esquecido, como se já estivesse morto, descartado, como um caco de cerâmica, um vaso quebrado que não serve para mais nada. Quantos de nós já não nos sentimos assim? Um vaso quebrado, inútil, descartado, esquecido no coração daqueles que amamos. Talvez uma traição, uma palavra dura, o silêncio de um amigo, a solidão em meio à multidão, tenha te feito sentir como objeto quebrado. Quero que você ouça algo poderoso nesta manhã. Deus é especialista em restaurar vasos quebrados. Ele não nos descarta. Ele pega os nossos cacos, os nossos pedaços, e com suas mãos de oleiro, ele nos refaz. Ele nos dá um novo propósito, uma nova beleza, uma nova utilidade para a sua glória. Aos olhos do mundo, você pode ser um vaso quebrado. Aos olhos de Deus, você é um tesouro em processo de restauração, uma obra de arte que manifestará o poder e a graça do seu Criador. Não se defina pelo que os outros pensam ou dizem. Defina-se pelo que Deus diz sobre você. E Ele diz que você é amado, escolhido, e que Ele tem um plano para cada pedaço da sua vida. Pois ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Enquanto juntamente consultavam contra mim, intentavam tirar minha vida. A Sansekauda, terror de todos os lados em hebraico, Magor Misabib, é terrivelmente atual. Ligamos a televisão e vemos notícias que nos amedrontam. Olhamos para as nossas finanças, para a nossa saúde, para o futuro dos nossos filhos, e o terror bate à porta. Ouvimos a murmuração de muitos, as fofocas no trabalho, as críticas nas redes sociais, as vozes internas da dúvida e da acústica. Sentimos como se houvesse uma conspiração para nos derrubar, para tirar-nos a vida. Não necessariamente a vida física, mas a nossa alegria, a nossa paz, a nossa esperança. O inimigo quer roubar a vida abundante que Cristo veio nos dar. Reconheça essas fontes de terror na sua vida. Dê nome a elas diante de Deus. Não as deixe vagando como fantasmas no escuro. Traga-as para a luz da presença dele. O medo que é confrontado com a verdade de Deus perde a sua força. O terror que é entregue nas mãos do Todo-Poderoso se transforma em testemunho de livramento. Sim, o terror pode estar por todos os lados, mas acima de todos os lados está o nosso Deus, assentado em seu trono. E nenhum plano contra nós prevalecerá se a nossa confiança estiver firmada nele. Mas eu confiei em ti, ó Senhor. E disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Que não seja eu confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Aqui está o ponto de virada. O mas da fé. Apesar da dor, apesar do isolamento, apesar do terror, mas eu confiei em ti, ó Senhor. É uma decisão. É uma declaração de guerra contra o desespero. É fincar a bandeira da fé no território da angústia e dizer: Tu és o meu Deus. Reconhecer que Ele, e não as circunstâncias, é quem governa a nossa vida. E então, a sublime verdade que acalma qualquer coração ansioso: os meus tempos estão nas tuas mãos. O seu passado, com todas as suas dores e erros, está nas mãos dele para ser redimido. O seu presente, com todos os seus desafios e incertezas, está nas mãos dele para ser sustentado. O seu futuro, com todos os seus medos e possibilidades, está nas mãos dele para ser guiado. Cada segundo, cada minuto, cada estação da sua vida não está à deriva. Está seguramente guardado nas mãos soberanas e amorosas do Pai. Com essa confiança, podemos orar com ousadia: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Esta é a bênção araônica, o desejo de viver sob o sorriso de Deus, sob a sua aprovação e o seu favor. Que a luz da face de Deus brilhe sobre você. Hoje, dissipando toda a treva, trazendo clareza, calor e paz. Que Ele te salve, não por seus méritos, mas por suas infinitas misericórdias. Sei esta oracal, nascida do coração do Salmo 31, está tocando o seu espírito e trazendo um refrigério para a sua alma. Eu quero te fazer um convite gentil.
Este é um espaço que construímos juntos, uma comunidade de fé, que se apoia em oração e na palavra. Se você ainda não faz parte, convido você a se inscrever no nosso canal, para que possamos continuar crescendo juntos nesta jornada. Deixe o seu curtir se estas palavras trouxeram esperança ao seu coração, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas, e mais importante, pense em alguém agora. Alguém que talvez esteja se sentindo como um vaso quebrado, preso em uma rede, ou cercado pelo terror. Compartilhe esta oração com essa pessoa, seja um instrumento da paz e do consolo de Deus na vida de alguém hoje. Um simples compartilhamento pode ser a resposta de oração que alguém estava esperando. Quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos soberbos. Escondê-los-ás em um pavilhão, da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua benignidade para comigo numa cidade sitiada. O lamento se transforma em adoração, aquele que começou na angústia. Agora contempla a imensidão da bondade de Deus. Existe uma bondade guardada, armazenada, reservada para aqueles que o reverenciam e confiam nele. Mesmo nos dias em que não a vemos, ela está lá, um tesouro celestial esperando para ser derramado sobre nós no tempo certo, e Deus não tem vergonha de nos abençoar publicamente, na presença dos filhos dos homens, para que o mundo veja e saiba que vale a pena confiar nele. E onde ele nos guarda? No secreto da tua presença. Imagine um lugar secreto. Um esconderijo que só você e Deus conhecem. É um lugar onde as intrigas dos homens, a soberba, a arrogância, não podem te alcançar. É um pavilhão, uma tenda de proteção, onde a contenda das línguas, a fofoca, a calúnia, a crítica, não podem te ferir. Neste exato momento, pela fé, entre neste lugar secreto. Silencie as vozes de fora e ouça apenas a voz do Pai. Encontre refúgio neste santuário interior. O salmista então explode em louvor. Bendito seja o Senhor. Por quê? Porque Deus mostrou a sua maravilhosa benignidade e o seu amor leal, mesmo quando ele estava numa cidade sitiada, ou seja, numa situação impossível, sem saída. Mesmo quando você se sentir cercado, sitiado pelas dificuldades, lembre-se, é exatamente aí que Deus ama manifestar a sua maravilhosa bondade e o seu poder de livramento. Eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Amai, pois, ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis, e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos, os que esperais no Senhor. O salmo se encerra com uma confissão honesta, e uma exortação poderosa. Davi admite-se aí, no seu desespero, na sua pressa, ele chegou a pensar que Deus o havia abandonado. Estou cortado de diante dos teus olhos. Quantas vezes os nossos sentimentos mentem para nós? Quantas vezes no auge da dor pensamos: Deus se esqueceu de mim? Mas o sentimento não é a realidade. A realidade é: mas tu ouviste a voz das minhas súplicas. Deus sempre ouve. Mesmo quando não sentimos, Ele ouve. E por ter experimentado esse ciclo completo de angústia, livramento e restauração, Davi agora se vira para nós e nos encoraja. Primeiro, amai ao Senhor. O amor a Deus é a resposta final a todo sofrimento e a toda bênção. Segundo, esforçai-vos. A fé não é passiva. É uma espera ativa, uma luta, um esforço para continuar crendo. E a promessa é certa, e Ele fortalecerá o vosso coração. Você não precisa ter um coração forte para começar. Você só precisa esperar nele, e Ele mesmo fortalecerá o seu coração. Esta é a promessa para você, que espera no Senhor nesta manhã. Não desista. Continue esperando, continue confiando. Ele está trabalhando, Ele está ouvindo, e Ele fortalecerá o seu coração. E é com essa certeza, com essa entrega, que ressoa em nossa alma, que nos preparamos agora para a segunda parte da nossa oração. Tendo encontrado nosso refúgio, tendo declarado nossa confiança e recebido a promessa de fortalecimento, vamos agora aprofundar o ato mais crucial de todos, inspirado pelo coração deste salmo: a entrega total e irrestrita do nosso coração, da nossa vontade e do nosso espírito nas mãos soberanas e amorosas do nosso Pai. Vamos juntos mergulhar ainda mais fundo nesta rendição que nos liberta. Meu amado irmão, minha amada irmã, aqui estamos, neste lugar sagrado que construímos com nossas palavras de fé, com nosso clamor sincero, firmados na rocha que é o nosso Deus, como nos ensinou o Salmo 31, tendo encontrado nosso refúgio, nele
tendo aquietado nosso espírito na certeza de que nossos tempos estão em suas mãos. Agora somos convidados a dar um passo além. A verdadeira segurança não vem apenas por nos escondermos na fortaleza, mas por entregarmos ao Rei da fortaleza a chave do nosso próprio coração. A primeira parte da nossa jornada nos trouxe até a porta. Agora é o momento de abri-la por completo, sem reservas, sem cantos escuros escondidos, sem áreas restritas onde dizemos adeus. Até aqui podes ir. A entrega que agrada a Deus, a rendição que verdadeiramente nos liberta, é uma rendição incondicional. E ela começa com um olhar honesto para dentro. É um momento de quebrantamento, não de desespero, mas de humildade. É o reconhecimento de que sozinhos somos de fato como aquele vaso quebrado que o salmista descreveu. Mas nas mãos do oleiro, nosso quebrantamento se torna a matéria-prima para o milagre. Portanto, respire fundo mais uma vez. Não para se encher de si mesmo, mas para esvaziar-se de todo orgulho, de toda autossuficiência, e permita que o Espírito Santo te conduza a este momento de profunda e sincera entrega. Pai amado, Deus da verdade, diante de ti, estamos não mais apenas buscando o teu livramento das ameaças externas, mas agora, clamando por um livramento de nós mesmos. Pois reconhecemos, Senhor, que muitas das nossas prisões foram construídas por nossas próprias mãos. Muitas das redes em que nos encontramos foram tecidas com os fios das nossas próprias escolhas. O profeta Jeremias nos adverte que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? E nós confessamos, Pai, nós não o conhecemos. Tentamos gerenciar nossa própria vida, tentamos consertar nossos próprios erros com a mesma lógica que os criou. Tentamos ser nosso próprio Deus, nosso próprio Salvador, e fracassamos miseravelmente. Por isso, neste momento, nós nos rendemos. Nós ecoamos as palavras que Jesus nos ensinou, não como uma reza vazia, mas como o clamor da nossa alma. Pai nosso, que estais nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E que esta terra, Senhor, comece hoje no solo do nosso coração. Que o teu reino venha e governe sobre nossos pensamentos, sobre nossas emoções, sobre nossos desejos mais profundos. Nós abdicamos do trono da nossa vida e te convidamos, Rei da Glória, a sentar-te nele. Governa-nos, Senhor. Reina sobre nós. E ao te entronizar, a luz da tua santidade revela a nossa condição. Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, como orou o teu servo Davi, no Salmo 139, nós pedimos essa sondagem agora. Pedimos que o teu Espírito Santo ilumine as câmaras secretas da nossa alma. Traz à luz, Senhor, os pecados que escondemos, aqueles que racionalizamos, que justificamos, que até mesmo esquecemos. Confessamos a ti o nosso orgulho, a raiz de tantos males, o orgulho que nos faz pensar que somos melhores que os outros, que nos impede de pedir perdão, que nos impede de perdoar. O orgulho que sussurra que não precisamos de ti. Perdoa-nos. Senhor, perdoa a nossa arrogância, a nossa autossuficiência. Nós nos arrependemos e nos humilhamos debaixo da tua poderosa mão. Confessamos a ti os nossos medos, que tantas vezes são pecados de incredulidade, o medo do futuro, que é uma afronta à tua soberania, a ansiedade que nos consome, que é uma desconfiança da tua providência, o medo da opinião dos outros, que nos leva a buscar mais a glória dos homens do que a tua glória. Perdoa-nos, Pai, por não confiarmos plenamente em ti, por não descansarmos na verdade de que os nossos tempos estão nas tuas mãos. Anisk, entregamos a ti cada medo, cada preocupação, e escolhemos crer que tu és fiel para cuidar de nós. Confessemos a teia. Ó Deus de misericórdia, os pecados cometidos com a nossa língua, as palavras duras que feriram aqueles que amamos, as fofocas que envenenaram ambientes, as mentiras pequenas e grandes que desonraram o teu nome, pois tu és o Deus da verdade, as murmurações e reclamações que revelaram um coração ingrato. Perdoa-nos, Senhor. Tiago, teu servo, nos ensinou que a língua é um fogo e inflama o curso da natureza. Tantas vezes usamos este fogo para destruir, em vez de construir. Purifica os nossos lábios, Senhor. Põe uma guarda na nossa boca, para que as nossas palavras a partir de hoje tragam vida, cura, encorajamento e louvor a ti. Confessamos também os nossos pecados de omissão. Às vezes que vimos a necessidade e nos calamos, o bem que sabíamos que deveríamos fazer e não fizemos. As oportunidades de amar, de servir,
de compartilhar a tua esperança, que deixamos passar por conveniência, por medo ou por indiferença. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa passividade, pelo nosso egoísmo. Desperta em nós um coração como o teu, um coração que se compadece, que se move em direção ao necessitado. Um coração que busca primeiro o teu reino e a tua justiça. Confessamos a ti os ídolos do nosso coração, aqueles ídolos vãos que o salmista mencionou. O ídolo do dinheiro, que nos promete uma segurança que só tu podes dar. O ídolo do sucesso, que exige de nós um sacrifício que só Cristo deveria receber. O ídolo do prazer, que nos oferece uma alegria passageira em troca da verdadeira alegria que vem da tua presença. O ídolo do controle, que nos faz viver ansiosos, tentando manipular pessoas e circunstâncias ao nosso redor. Perdoa-nos, Senhor, por toda a idolatria, por todas as vezes que demos a outra coisa ou a outra pessoa o lugar que só pertence a ti. Nós os derrubamos agora em nome de Jesus. Declaramos que só tu és o nosso tesouro. Só tu és a nossa esperança, só tu és o nosso Senhor. Não teremos outros deuses diante de ti. E confessamos as impurezas dos nossos pensamentos, as fantasias que alimentamos, a cobiça que permitimos crescer em segredo. O apóstolo Paulo nos exorta a levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nós falhamos nisso, Senhor. Deixamos a nossa mente vagar por lugares sombrios. Perdoa-nos. Lava nossa mente com a água da tua palavra. Ajuda-nos a pensar naquilo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama. Ajuda-nos a ter a mente de Cristo, Pai. As nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus, como confessou Esdras. Nós nos olhamos e vemos nossas falhas, nossas fraquezas, nosso pecado, que teima em nos assediar. Sentimos o peso do que o apóstolo Paulo descreveu em Romanos 7. Porque o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo. Essa é a nossa luta, Senhor. Reconhecemos a nossa total incapacidade de nos salvarmos ou nos santificarmos por nossa própria força. Somos de fato um vaso quebrado, e até mesmo as partes que parecem inteiras estão rachadas com o nosso egoísmo. E é aqui, neste ponto de total honestidade e quebrantamento, que a nossa esperança se acende. Pois a nossa esperança não está na nossa capacidade de sermos perfeitos, mas na tua infinita misericórdia e no sacrifício perfeito do teu Filho, Jesus Cristo. Lembramos da tua promessa em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós nos agarramos a esta promessa como uma âncora para nossa alma. Nós confessamos e cremos que o tu, neste exato momento, está sendo fiel e justo. Fiel ao teu caráter de amor e justo, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. Sangue nos purifica. Não é um talvez, não é uma possibilidade, é uma certeza. Ele nos purifica de toda injustiça. Cada pecado que confessamos, cada falha que admitimos, está sendo lavada agora pelo poder redentor de Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado por teres tomado sobre ti a nossa culpa. Obrigado por teres sido o nosso cordeiro sacrificial. Obrigado porque em ti não há mais condenação. E neste momento de profunda vulnerabilidade e entrega, onde nossos corações estão abertos diante do altar, eu quero te convidar a um ato de fé comunitária. Aqui, neste espaço virtual, estamos unidos como um corpo. A sua dor não é só sua, a sua luta não é só sua. Se há algo específico pesando em seu coração, se há uma área da sua vida onde você precisa desesperadamente da misericórdia, da cura e da libertação de Deus, eu te encorajo a escrever nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa dar detalhes que te exponham. Apenas um clamor. Orem pela minha família, orem pela minha saúde, orem pela minha libertação de um vício, orem por minhas finanças, orem pelo meu coração quebrantado. Ao escrever, você não está apenas clamando a Deus, mas está permitindo que seus irmãos e irmãs em Cristo se unam a você, em súplica. A Bíblia diz para levarmos as cargas uns dos outros. Vamos fazer isso agora, e peço que você permaneça conosco. Não saia após confessar a dor. Fique até o final, pois após o quebrantamento e a entrega, vem a restauração. A presença de Deus está prestes a se mover de uma forma nova, para reconstruir o que foi quebrado. Agora, Pai, com os corações esvaziados do nosso pecado e da nossa autossuficiência, clamamos para que Tu nos enchas. Não queremos ficar vazios, clamamos pelo Teu Espírito Santo. O profeta Ezequiel transmitiu a Tua promessa, e dar-vos-ei
um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Senhor, esta é a nossa oração. Cumpre a tua promessa em nós hoje. Tira de nós este coração de pedra, endurecido pelo pecado pala decepcal, pala amargura. Dá-nos um coração de carne, um coração sensível à tua voz, um coração que pulsa no ritmo do teu. Põe o teu espírito dentro de nós, de uma forma renovada, para que o nosso desejo e a nossa capacidade de te obedecer venham de ti, e não de nós. Queremos andar nos teus estatutos, não por obrigação, mas por amor. Queremos guardar os teus juízos não por medo do castigo, mas por deleite na tua vontade. Livra-nos, Senhor. Já clamamos por livramento dos inimigos externos, mas agora, o clamor é mais profundo. Livra-nos do poder do pecado que habita em nós. Livra-nos dos padrões de pensamento negativos e destrutivos. Livra-nos das memórias traumáticas que nos acorrentam ao passado. Livra-nos do jugo da amargura e da falta de perdão, que nos aprisiona mais do que aqueles que nos feriram. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, declara a tua palavra. Então, em nome de Jesus, nós reivindicamos essa liberdade agora, que toda corrente seja quebrada, que toda fortaleza mental seja derrubada, que toda ferida da alma comece a ser curada pelo bálsamo do teu Espírito. Clamamos por cura, Senhor. Cura para os nossos corpos enfermos, pois tu és o Senhor que nos sara, o nosso Jeová Rafá. Mas também clamamos pela cura das nossas emoções. Cura a ansiedade, a depressão, a solidão, o sentimento de rejeição. Onde o mundo nos deixou como um vaso quebrado, nós pedimos que as tuas mãos de amor juntem os nossos pedaços, não para sermos como antes, mas para sermos um novo vaso, mais forte nos lugares onde fomos quebrados. Um vaso que exibe as cicatrizes da tua graça redentora. Um vaso para a tua honra e glória. Pai, nós nos achegamos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Este é o nosso tempo oportuno. Este é o momento em que a nossa necessidade encontra a tua infinita suficiência. Este é o momento em que a nossa confissão abre as portas para a tua restauração. Nós reconhecemos a nossa total dependência de ti. Sem ti, nada podemos fazer. Sem a tua graça, estamos perdidos. Sem a tua misericórdia, estamos condenados. Mas contigo, Senhor, somos mais do que vencedores. Contigo, a nossa fraqueza se torna o palco para o teu poder. Contigo, a nossa noite de choro se transforma em uma manhã de alegria. Nós nos aquietamos agora, por um instante neste estado de rendição. Esvaziados, limpos, perdoados, não pela nossa própria bondade, mas pela bondade do Cordeiro. Com o coração arado pelo arrependimento e regado pelas lágrimas da confissão sincera. O solo está pronto, Senhor. O terreno do nosso ser está preparado, e é neste lugar, de silêncio e expectativa, com o coração aberto e rendido, que nos preparamos para o mover mais sublime da tua presença. Já não estamos mais focados na nossa miséria, no nosso pecado, na nossa dor. Tendo entregado tudo a ti, agora voltamos os nossos olhos inteiramente para a tua face. Nós nos preparamos para a terceira e última parte da nossa oração, onde o teu Espírito Santo, o Consolador, começa a sua obra de reconstrução e restauração. Prepare-se, meu irmão, minha irmã. Sinta a atmosfera mudar. O peso da confissão está sendo substituído pela leveza do perdão. A tristeza do arrependimento está dando lugar à expectativa da alegria da salvação. Agora, vamos juntos, em fé, receber o toque restaurador de Deus, que vem para curar as feridas, para renovar as forças e para encher cada espaço vazio do nosso ser com a sua paz, que excede todo entendimento. Meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça aqui, neste lugar de quietude. Não se apresse. O mundo lá fora pode esperar. O momento mais sagrado da nossa jornada de oração começa agora. Tendo atravessado o vale da confissão e do quebrantamento, tendo esvaziado o nosso coração de todo o peso de toda a culpa, de toda a autossuficiência, nós nos encontramos agora como um terreno preparado, um vaso limpo, um espaço aberto, e promessa de Deus é que Ele não nos deixa vazios. A natureza abomina o vácuo, e a natureza de Deus abomina a desolação na alma de um filho seu. Sinta, neste exato momento, a mudança na atmosfera espiritual. O ar que você respira não é mais o ar pesado da angústia, mas o sopro suave do Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus.
Ele está aqui. Não é uma força, não é uma ideia, não é uma emoção passageira. Ele é uma pessoa divina, e ele está se movendo em sua direção, com uma ternura infinita. O Pai te ouviu, o Filho te perdoou. E agora, o Espírito Santo vem para aplicar o bálsamo da cura em cada ferida que você expôs. Ele vem para ser o seu Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Permita-se ser envolvido por este amor tangível. Por esta paz que a mente não consegue fabricar, nem compreender. É a paz que vem de cima. Receba menos ar. Respire-a. Deixe que ela comece a preencher cada canto da sua alma. O Pai te vê. Ele te vê não mais através do filtro do teu pecado, pois este foi lavado pelo sangue do Cordeiro, mas ele te vê através da justiça perfeita de Cristo. E ao te ver, ele se compadece com a compaixão descrita pelo profeta Isaías, como alguém a quem sua mãe consola. Assim eu vos consolarei. Sinta o abraço de uma mãe, aquele abraço que não julga, que não exige, que simplesmente acolhe e diz: está tudo bem, eu estou aqui. É assim que o Senhor te consola agora. Para cada lágrima que você chorou em confissão, ele oferece o seu lenço de graça. Para cada sentimento de vergonha, ele te cobre com um manto da sua aceitação. Para o seu coração que se sentiu como um vaso quebrado, ele, o oleiro divino, agora começa a juntar os pedaços. E ele não usa uma cola qualquer. Lusa do seu próprio amor para unir as fraturas. Você não será um vaso remendado. Você será uma obra de arte única, mais valiosa e bela, por causa das marcas da restauração. Um testemunho vivo do que a graça de Deus pode fazer. Ouça a voz dele sussurrando ao seu espírito, as palavras de Isaías 43. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Você ouviu? Ele te chama pelo nome. Você não é um número na multidão. Ele te conhece. E é porque dele é a sua garantia em meio a qualquer enchente ou fogo da vida. Agora, vamos permitir que o Espírito Santo faça sua obra específica de cura. Pense naquela ferida da rejeição que você confessou. Aquele sentimento de ter sido esquecido, abandonado, como o salmista se sentiu. O Espírito de Deus agora vem e aplica sobre esta ferida a verdade de que você foi escolhido nele antes da fundação do mundo. Você nunca esteve, nem por um segundo, fora do coração do Pai. Ele declara sobre você: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho, que cria, que não se compadeça dele e do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Sinta essa verdade penetrando em sua alma. O seu nome, a sua imagem, estão gravados nas mãos do Criador. Mãos que foram perfuradas por amor a você. Essa é a prova final de que você jamais será esquecido. A rejeição humana perde o seu poder diante da aceitação divina. Você é amado, você é aceito, você pertence a Ele. Deixe essa verdade curar e substituir a mentira da rejeição. Pense agora na ansiedade, no medo do futuro que você entregou. Aquela sensação de terror por todos os lados. O Espírito Santo, que é o Espírito de poder, de amor e de moderação, sopra agora sobre a sua mente e o seu coração. Ele vem para silenciar as vozes do medo com a promessa de Jesus em Mateus 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Sinta o peso sendo tirado dos seus ombros. Entregue a ele o fardo pesado da preocupação, do controle, do e se. Em troca, receba o jugo suave de Cristo. O que é o jugo dele? E é de que ele está no controle. É a paz de saber que ele caminha ao seu lado, dividindo a carga. É o descanso de uma alma que finalmente entende que o seu futuro não depende da sua força, mas da fidelidade dele. A promessa de Jeremias 2, 9 e 11 se torna viva para você agora. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um futuro e uma esperança para você. Descanse nessa promessa. Deixe a paz dele, que excede todo entendimento, guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Agora foquemos naquela sensação de fraqueza, de esgotamento, a alma cansada,
os anos gastos em suspiros. O Espírito Santo vem como um rio de água viva, como Jesus prometeu em João 7. Ele vem para dessedentar a sua alma seca, ele é o renovo. Ouça a promessa de Isaías 40. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, ele dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta promessa é para você, que esperou no Senhor durante esta oração. Senta fé, uma nova força sendo infundida em seu espírito. Não é uma força física apenas, mas uma força interior, uma resiliência espiritual. O cansaço da alma está sendo substituído por um vigor celestial. A capacidade do subir com asas como águias significa a habilidade de ver as suas circunstâncias da perspectiva de Deus, de cima, onde os problemas parecem menores. A força para correr e caminhar sem se fatigar é a graça de Deus te sustentando. No dia a dia, um passo de cada vez. Receba essa renovação agora. Deixe o rio de Deus fluir por você, limpando, curando e fortalecendo. E quanto à culpa, aquele peso persistente dos seus erros passados que você confessou. O Espírito Santo é também o Espírito da verdade, e ele vem para selar no seu coração a verdade do perdão completo e absoluto. Ele te lembra das palavras do Salmo 103, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Visualize isso. A distância entre o leste e o oeste. Eles nunca se encontram. É para lá que Deus lançou os seus pecados confessados. Ele não os guarda em um arquivo para usar contra você mais tarde. Ele os removeu completamente. O acusador, o inimigo da sua alma, pode tentar te lembrar do seu passado, mas o Espírito Santo te capacita a responder com a verdade do teu presente. Fui perdoado. Fui purificado. Sou uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Viva nesta nova realidade. Caminhe na liberdade do perdão. Não permita que a culpa roube a alegria da sua salvação. O preço foi pago integralmente na cruz, e o recibo foi assinado com o sangue de Jesus. A dívida está cancelada. Você está livre. Sinto no meu espírito que a paz de Deus está te envolvendo como um cobertor quente em um dia frio. Dele é real, é palpável. É a mesma presença que caminhou com Davi pelo vale da sombra da morte. A mesma presença que esteve com Daniel na cova dos leões. A mesma presença que consolou os discípulos após a ascensão de Jesus. E essa presença não é para ser apenas um momento de experiência, mas uma habitação contínua. Jesus prometeu: "E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, tudus os dias, nos dias bons e nos dias maus, nos dias de sol e nos dias de tempestade, nos dias em que você sente e nos dias em que você não sente." A presença dele não depende dos seus sentimentos, depende da fidelidade da sua promessa. Ele é o teu Emanuel, Deus conosco. Ele está ao seu lado agora, conversando com você, tocando você, te restaurando. Eu quero que você, em silêncio, apenas desfrute disso por um instante, não peca nada. Apenas receba, apenas descanse. Como uma criança no colo do Pai, seguro, amado, em paz. Este é o seu lugar de refúgio, o secreto da sua presença. Onde a contenda das línguas não pode te alcançar, e quando somos cheios de algo tão bom, tão puro, tão restaurador, a nossa natureza, transformada por Cristo, é a de compartilhar. Quando um copo está transbordando, ele naturalmente molha tudo ao seu redor. Você foi enchido com a paz de Deus. E eu te faço um convite, um chamado suave. Pense agora em uma pessoa que você conhece, que está desesperadamente precisando desta paz. Alguém que está cansado, abatido, talvez se sentindo como um vaso quebrado, alguém que está vivendo na angústia, no medo, na culpa. Seja um canal da graça de Deus. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Envie uma mensagem, faça uma ligação, diga a ela: "Eu estava orando hoje, e me lembrei de você. Quero compartilhar essa paz que encontrei." Ó, fazer isso. Você se torna um embaixador da reconciliação e do consolo de Deus. Você estende a mão a alguém que está se afogando, oferecendo a mesma corda de esperança que você acabou de segurar. Não subestime o poder de um compartilhamento, feito em amor e oração. Pode ser a semente de uma transformação profunda na vida de alguém. Agora, meu amado,
minha amada, estamos neste lugar de paz, de força renovada, de cura iniciada. O Salmo 147 nos diz que o Senhor sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Ele está atando as suas feridas. A obra de restauração dele é completa. Ele não deixa nada pela metade. Ele está reconstruindo as muralhas da sua alma, fortalecendo as suas fundações e enchendo o seu interior com o seu espírito. A promessa final de Apocalipse 21, que fala da Nova Jerusalém, nos dá um vislumbre da obra final de Deus. Mas que começa em nós agora, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Sinta essa promessa se tornando realidade no seu espírito. Hoje, Ele está fazendo novas todas as coisas dentro de você. O pranto da confissão está sendo transformado na alegria do perdão. O clamor da angústia está sendo silenciado pela paz da sua presença. A dor da ferida está sendo aliviada pelo toque do Consolador. E é a partir deste lugar de paz e restauração que nos preparamos para o próximo passo da nossa jornada. Ter um encontro com a paz de Deus é maravilhoso, mas o desafio é manter essa paz em meio ao mundo barulhento e caótico. Ter a fé restaurada é uma bênção, mas precisamos aprender a viver por essa fé a cada dia. A experiência momentânea precisa se tornar um estilo de vida permanente. Portanto, a nossa oração agora se moverá da restauração para a fortificação. Tendo sido curados e consolados, vamos agora clamar a Deus que Ele fortaleça a nossa fé, que Ele nos ensine a andar sobre as águas da incerteza, a permanecer firmes quando os ventos da dúvida soprarem. Vamos nos preparar para a quarta parte da nossa oração, onde buscaremos as ferramentas espirituais e a graça divina para construir uma fé inabalável. Uma fé que não apenas recebe o milagre, mas que vive em estado de milagre, confiando no Deus, que é a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso eterno Salvador. Meu amado irmão, minha amada irmã, aqui estamos, firmados neste terreno sagrado da presença de Deus, tendo sido lavados pela confissão, aquietados pela paz e restaurados pelo toque do Consolador. Nosso espírito agora se ergue de um lugar de descanso para um lugar de declaração. A fé que recebemos como um dom precisa agora ser exercida como uma arma. A paz que nos inundou não é um convite à passividade, mas a fundação sobre a qual construiremos uma fortaleza de confiança inabalável, pois as tempestades da vida não cessarão só porque tivemos um encontro com Deus. As vozes do medo não se calarão permanentemente. O inimigo da nossa alma não desistirá de nos assediar. Portanto, este momento da nossa oração é crucial. É o momento em que a nossa fé, agora renovada e fortalecida, se levanta e fala. E é o momento de proclamar a quem pertencemos, em quem cremos e qual é a nossa esperança, não importando as circunstâncias que nos cercam. Vamos juntos, com a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, declarar as verdades eternas que calam toda mentira, que dissipam toda dúvida e que firmam os nossos pés na rocha da nossa salvação. Prepare o seu coração não apenas para sentir, mas para crer, não apenas para receber, mas para proclamar. Este é o nosso manifesto de fé. Com o coração ainda pulsando a paz da tua presença, ó Pai, nós agora nos levantamos em fé. Não a nossa fé fraca e vacilante, mas a fé que é um dom teu, uma semente plantada em nós, pelo teu Espírito. E como essa fé, nós declaramos em alto e bom som, para que os céus ouçam, a terra estremeça e o inferno retroceda. Tu, Senhor, és o nosso Deus. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o soberano sobre toda a história. Não há um átomo no universo que escape ao teu controle. Não há um pensamento em nossa mente que tu não conheças. Não há um dia em nossa vida que não tenha sido escrito no teu livro, antes mesmo que um só deles existisse. Nós proclamamos a tua soberania. Mesmo quando não entendemos os teus caminhos, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer as tuas promessas, nós escolhemos crer que tu estás no trono, que tu és bom, e que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que te amam e que foram chamados segundo o teu propósito. Nós nos submetemos à tua soberana vontade, não com resignação, mas com confiança, sabendo que os teus planos para nós são sempre melhores e mais altos que os nossos. Nós declaramos a tua fidelidade. A tua palavra diz em Lamentações que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e que elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, o céu e a terra passarão, mas as tuas palavras não
aonde passar. As promessas que tu nos fizeste em tua palavra são sim e amém em Cristo Jesus. Tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. O que tu falaste, tu cumprirás. O que tu prometas, tu executarás. Portanto, nós firmamos a nossa esperança não na instabilidade das nossas emoções ou na fragilidade das circunstâncias, mas na rocha inabalável do teu caráter fiel. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, and que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, nós nos alegraremos no Senhor, exultaremos no Deus da nossa salvação. A nossa alegria não está nos teus presentes, mas na tua presença. A nossa segurança não está nas tuas bênçãos, mas no fato de sermos teus filhos, e por sermos teus filhos, nós declaramos o poder que nos foi concedido através da oração. A oração não é uma lista de desejos que enviamos a um pai distante. A oração é o nosso acesso direto à sala do trono da graça. É a nossa comunicação com o comandante do universo. A tua palavra nos garante que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E nós fomos justificados pelo sangue de Cristo, portanto, a nossa oração tem poder. Poder para mover montanhas de dificuldades. Poder para quebrar correntes de opressão. Poder para trazer cura aos enfermos e libertação aos cativos. Poder para mudar atmosferas. Para transformar corações. Para alinhar a nossa vida com os teus propósitos divinos. Nós renunciamos a uma vida de oração fraca, esporádica e incrédula. E nos levantamos como guerreiros de oração, como intercessors. Sabendo que quando dobramos os nossos joelhos na terra, anjos se movem no céu. Quando clamamos em nome de Jesus, o próprio Deus inclina os seus ouvidos e age em nosso favor. E é com essa fé no teu poder, na tua soberania e na tua fidelidade, que nós olhamos para as nossas lutas e declaramos: nós não seremos abalados. O Salmo 46 nos assegura: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, pode vir a tempestade financeira, mas não temeremos, porque o nosso provedor é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Pode vir o diagnóstico médico assustador, mas não temeremos, porque o nosso médico é aquele que sara todas as nossas feridas. Pode vir a traição, a perda, a solidão, mas não temeremos, porque o nosso Consolador prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar. Nós olhamos para nossa luta e a colocamos em perspectiva diante da grandeza do nosso Deus, pois o apóstolo Paulo nos ensinou que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Esta luta não é o nosso destino final. É apenas uma passagem. É uma ferramenta nas mãos de Deus para forjar em nós um caráter mais forte, uma fé mais pura e uma dependência mais profunda dele. Nós proclamamos em voz alta a verdade central do Salmo 31, que tem sido nosso guia nesta jornada. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca seja eu confundido. Esta não é uma esperança vaga, é uma garantia divina. Ser confundido significa ser envergonhado, desapontado, frustrado em nossa esperança. E a promessa é que aquele cuja confiança está firmada no Senhor jamais será confundido. O mundo pode nos desapontar, as pessoas podem nos falhar, nossas próprias forças podem nos trair, mas Deus nunca falha. Ele nunca nos deixará na mão. Portanto, quando a dúvida vier sussurrar, e se Deus não responder? E se desta vez for diferente? E se você for abandonado? Nós responderemos com a palavra de Deus: eu confio no Senhor, portanto, eu não serei confundido. Nós escolhemos crer na promessa, mesmo quando a evidência parece contrária. Nós andamos por fé e não por vista. Como Abraão, nós cremos contra a esperança, chamando à existência as coisas que não são como se já fossem, porque o nosso Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. E agora, vamos nos revestir da armadura que Deus nos providenciou para esta batalha da fé, como descrito em Efésios 6. Nós tomamos o cinto da verdade e nos cingimos com a realidade imutável da palavra de Deus, rejeitando todas as mentiras do inimigo. Nós vestimos a couraça da justiça, a justiça de Cristo que nos foi imputada, que protege o nosso coração das acusações e da condenação. Nós calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, prontos para levar a paz de Cristo por onde andarmos, e para permanecer firmes em meio ao caos. Acima de tudo,
nós tomamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, cada pensamento de dúvida, de medo, de desespero, que vem em nossa direção, se choca contra este escudo e se apaga. Nós tomamos o capacete da salvação, protegendo a nossa mente com a certeza da nossa redenção e do nosso futuro eterno com Cristo. E tomamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a nossa arma de ataque, com a qual resistimos ao diabo e o fazemos fugir. Revestidos com esta armadura, nós não somos vítimas esperando o ataque. Somos soldados no exército de Deus, mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, com esta fé e esta armadura. Nós declaramos como o apóstolo Paulo em Romanos 8, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angst, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Não, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esta é a nossa certeza, esta é a nossa vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E essa fé não está em nossa capacidade, mas no poder daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Meu irmão, minha irmã, sinta o poder destas declarações. Elas não são apenas palavras bonitas, elas são decretos espirituais. Elas estão realinhando a sua alma com a verdade do céu. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ao proclamar estas verdades, você está fortalecendo o seu próprio espírito. E eu te pergunto, você não quer viver nesta atmosfera de fé todos os dias? Você não quer começar cada manhã, fortalecendo o seu espírito, se revestindo da armadura de Deus, e declarando a sua vitória sobre as suas circunstâncias? Se a sua resposta é sim, eu quero te fazer um convite para que esta jornada não termine hoje. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal para que possamos continuar orando juntos, diariamente, para que cada dia seja uma oportunidade de aprofundar a nossa fé, de conhecer mais a Deus e de caminhar na vitória que Ele já conquistou para nós. Fazer isso é tomar uma decisão, de não deixar que a sua fé se apague, mas de alimentá-la, todos os dias, com a verdade da palavra, o poder da oração em comunidade. Junte-se a nós. Vamos lutar juntos esta boa luta da fé. E agora, com a nossa fé fortalecida, com o nosso espírito revestido da armadura de Deus, e com a nossa boca cheia de proclamações da sua soberania, estamos prontos para avançar para um novo território. A fé que recebemos e fortalecemos não é para nosso próprio benefício apenas. Ela nos capacita a nos tornarmos guerreiros que lutam em favor de outros. Tendo firmado a nossa própria posição, agora podemos nos levantar para interceder por aqueles que estão no meio da batalha. Estamos prontos para usar a autoridade que temos em Cristo, não apenas para defender o nosso território, mas para avançar o reino de Deus contra as fortalezas do inimigo. A nossa oração agora se moverá da declaração pessoal para a intercessão poderosa e a batalha espiritual. Prepare-se para se colocar na brecha por sua família, por sua cidade, por sua nação. Prepare-se para usar as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nossa fé fortalecida agora se tornará uma arma de guerra nas mãos do nosso Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, soldado do exército de Cristo, aqui estamos, não mais como vítimas, não mais como meros sobreviventes, mas como guerreiros, revestidos com a armadura de luz, com a fé fortalecida como um escudo, e a palavra de Deus como uma espada afiada em nossas mãos. A nossa fé, agora firmada na rocha, não é um tesouro para ser enterrado, mas uma bandeira para ser hasteada no campo de batalha. Chegou o momento de movermos o nosso foco de dentro para fora. Chegou o momento de usarmos a autoridade que nos foi delegada por nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que triunfou sobre todos os principados e potestades na cruz, expondo-os publicamente ao desprezo. Lembre-se do que ele nos disse em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esta não é uma metáfora poética, é uma delegação de autoridade. Em seu nome que está acima de todo nome, nós agora nos levantamos, não em nossa própria força, mas no poder do seu Espírito, para nos colocarmos na brecha
para intercedermos e para declararmos a vitória de Cristo sobre toda a obra das trevas. Prepare-se, pois o chão que pisamos é santo, e a atmosfera ao nosso redor está prestes a mudar, pois onde o Espírito do Senhor está, aí é liberdade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, nós nos levantamos agora como um só corpo, um exército unido em espírito. Nós nos colocamos na brecha, primeiramente, por nossos lares, por nossas famílias. Senhor, Tu instituíste a família, e por isso, ela é um alvo constante do inimigo. Mas nós declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra as nossas casas. Nós cobrimos com o sangue de Jesus o nosso cônjuge, os nossos filhos, ou os nossos pais, os nossos irmãos. Nós declaramos que um cordão de 3 dobras, formado por eles e por Ti, não se pode quebrar. E agora, com a autoridade que nos foi dada, nós quebramos toda a corrente de contenda, de discórdia, de divórcio e de incompreensão que tenha se instalado em nossos lares. Nós repreendemos o espírito de ira, de amargura, de ressentimento e de falta de perdão. Que ele se retire agora, em nome de Jesus. No lugar da contenda, nós liberamos a paz de Cristo, que excede todo entendimento. No lugar da ira, liberamos o fruto do espírito de longanimidade e mansidão. No lugar da incompreensão, liberamos sabedoria do alto, para que haja comunicação, honra e respeito mútuo. Nós declaramos que nossos lares são territórios do Senhor, santuários de adoração, lugares de paz e refúgio. Agora, nós nos voltamos contra as fortalezas do medo que acorrentam a tua gente. O medo que paralisa, o medo que adoece, o medo que rouba os sonhos e a esperança. Medo do futuro, medo da morte, medo da danca, medo do fracasso, pânico. Em nome de Jesus nós nos levantamos contra cada um desses espíritos de medo. A tua palavra declara em 2 Timóteo 1:7, que Deus não nos deu espírito de temor, mas do fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, todo espírito que não vem de Deus é ilegal na vida de um filho de Deus. Nós o repreendemos agora. Nós ordenamos que o medo se cale, que a ansiedade se dissipe e que o pânico recue diante da majestade do Rei Jesus. Nós declaramos libertação sobre cada mente cativa pelo medo. Nós quebramos o poder dos pensamentos obsessivos e das preocupações que atormentam durante a noite. E nós liberamos sobre o teu povo o perfeito amor que lança fora todo o medo. Liberamos a fé que firma os pés na rocha. Liberamos a coragem que vem de saber que o leão da tribo de Judá está lutando por nós. Seja livre do medo, em nome de Jesus. Nós nos levantamos em intercessão por aqueles que estão acorrentados por vícios e hábitos destrutivos. O álcool, as drogas, a pornografia, o jogo, a mentira compulsiva, fortalezas que humilham, que destroem famílias, que roubam a dignidade e a vida. Nós olhamos para essas correntes, não com olhos de julgamento, mas com a compaixão de Cristo e a autoridade do seu nome. A Bíblia diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós nos apegamos a essa promessa e declaramos a libertação de Cristo sobre cada pessoa que luta, em segredo ou abertamente. Em nome de Jesus, nós quebramos o poder do vício. Nós ordenamos que o desejo que escraviza perca sua força. Nós repreendemos o espírito de engano que sussurra só mais uma vez. Nós cortamos a ligação da alma com essas práticas. E oramos, Pai, para que Tu envies o Teu socorro. Cerca essas pessoas com irmãos e irmãs em Cristo, que possam apoiá-las. Abre as portas para a restauração. E, acima de tudo, revela a elas a Tua graça que é suficiente. O Teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Declaramos que as correntes estão caindo, em nome de Jesus. Agora, com profunda compaixão, nós olhamos para as feridas da alma, os traumas do passado que ainda sangram no presente, abuso, rejeição, traição, abandono, perdas dolorosas, feridas que o tempo não curou e que o inimigo usa para definir a identidade de uma pessoa. Senhor, Tu és aquele que sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Nós clamamos por esta cura agora. Em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito de trauma, que mantém as pessoas presas em um ciclo de dor e repetição do passado. Nós quebramos o poder das palavras amaldiçoadoras que foram lançadas na infância ou na juventude. Que toda palavra que se levantou contra a identidade de um filho de Deus, chamando-o de incapaz, indesejado ou sem valor, cai por terra agora. E nós liberamos a verdade curadora de Deus. Liberamos a identidade de filho amado, de filho amada, liberamos o perdão sobre aqueles que feriram, não porque eles mereçam, mas para que o cativo seja livre. Liberamos o bálsamo de Gileade, o óleo de alegria do Espírito Santo,
sobre cada memória dolorosa. Declaramos que o passado não tem mais poder para ditar o futuro. Em Cristo, tudo se fez novo. A cura está fluindo agora, em nome de Jesus. Nós nos levantamos em batalha pelas finanças do teu povo. O espírito de miséria, de dívida, de falta crônica, aquele que veio para roubar, matar e destruir, tem atacado a prosperidade e a estabilidade das famílias, para gerar estresse, contendas e desespero. Mas nós declaramos que o nosso Deus é o Jeová Jiré, o nosso provedor. A tua palavra diz em Filipenses 4:19, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória, por Cristo Jesus. Nós nos firmamos nesta promessa. E em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito devorador, que consome os salários e impede o progresso. Nós quebramos o ciclo da dívida e da má administração. Nós declaramos que as janelas dos céus estão se abrindo. Liberamos a sabedoria de Deus para administrar os recursos. Liberamos a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Liberamos portas de emprego, oportunidades de negócio, promoções e restituição. Declaramos que o teu povo sairá da cauda e passará a ser cabeça. Emprestará e não tomará emprestado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Através da sua prosperidade e generosidade, nós nos levantamos contra toda a seta de doença, toda a enfermidade enviada pelo inimigo para afligir o corpo do teu povo. Câncer, doenças autoimunes, dores crônicas, problemas cardíacos, depressão, toda e qualquer praga. A palavra de Deus declara em Isaías 53, que pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta é uma verdade consumada na cruz. E nós a aplicamos agora, pela fé, em nome de Jesus. Nós ordenamos que todo espírito de enfermidade recue. Nós falamos vida aos corpos, saúde às células, força aos ossos. Comandamos que os sistemas do corpo se alinhem com a ordem perfeita da criação de Deus. Declaramos que o poder da ressurreição de Cristo, que o levantou dentre os mortos, está fluindo agora, vivificando os corpos mortais. Nós repreendemos a dor, nós repreendemos a fraqueza e liberamos a cura divina. Seja curado, em nome de Jesus. Receba a saúde que Cristo comprou para você na cruz. E agora, nós declaramos uma muralha de fogo protetora ao redor de cada um que ouve esta oração. Nós ativamos a promessa de Isaías 5:4 e 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Nós declaramos que nenhuma arma, seja ela física, emocional, financeira ou espiritual, forjada contra você e sua casa, prosperará. Nenhum plano do inimigo, nenhuma armadilha, nenhuma seta, nenhuma palavra de maldição, nenhum feitiço, nenhuma macumbaria terá efeito. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós declaramos que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, nos guardando e nos livrando. Nós declaramos que estamos escondidos com Cristo em Deus, no secreto da sua presença, um lugar onde o inimigo não pode nos tocar. Estamos debaixo da sombra do Onipotente. Estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro, uma marca que o inimigo vê e é obrigado a recuar. Você está seguro. Protege. A sua família está guardada pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, a intercessão é uma das armas mais poderosas que temos. É um ato de amor e de guerra. E eu quero que esta corrente de oração se torne ainda mais forte e pessoal. Se você, ou alguém que você ama, precisa de uma intervenção específica em uma dessas áreas que oramos, ou em qualquer outra, eu te convido a deixar o seu nome, ou o nome dessa pessoa, nos comentários abaixo. Não como um ritual, mas como um ato de fé. Ao escrever um nome ali, você o está colocando em nosso altar de intercessão. E eu, e toda esta comunidade de guerreiros de oração, nos comprometeremos a continuar levantando esses nomes diante do trono da graça. Vamos criar um exército de intercessores que se apoiam mutuamente. Deixe seu nome, e creia que você não está mais lutando sozinho. E agora, tendo combatido o bom combate, tendo usado a autoridade que nos foi dada, tendo declarado a libertação, a cura e a proteção em nome de Jesus, nós não terminamos em exaustão, mas em exaltação. A batalha não termina com o último golpe. Ela termina com o grito de vitória do comandante. O nosso comandante, Jesus Cristo, já deu o seu brado de vitória na cruz quando disse: está consumado. A vitória já é nossa. As correntes já estão quebradas. A cura já foi liberada. A proteção já está estabelecida. E o que não resta fazer
é viver à luz dessa vitória. É tempo de parar de lutar pela vitória e começar a lutar a partir da vitória. E é a partir deste lugar de triunfo garantido que nos preparamos para a parte final e mais gloriosa da nossa oração. Vamos agora nos mover da intercessão para a profecia. Vamos parar de falar sobre os problemas e começar a declarar profeticamente o futuro glorioso que Deus tem para nós, baseado em suas promessas infalíveis. Prepare o seu espírito para receber e declarar uma palavra profética de vitória, de restituição e de glória sobre a sua vida, a sua casa e o seu futuro. Meu amado irmão, minha amada irmã, vencedor em Cristo Jesus, respire fundo. Mas desta vez, não respire para buscar alívio ou para se acalmar. Respire o ar rarefeito do topo da montanha, o ar da vitória. Tendo combatido o bom combate, tendo intercedido com autoridade e tendo firmado seus pés na rocha da nossa salvação. Agora não é mais tempo de pedir, agora é tempo de receber e proclamar. A fé não é apenas a certeza do que se espera, mas a proclamação convicta daquilo que já foi consumado no mundo espiritual. A batalha que travamos em oração, não foi para convencer a Deus, mas para impor na terra a vitória que já foi conquistada no céu, por Jesus Cristo. E agora, com os olhos da fé, nós olhamos para o horizonte da sua vida e começamos a declarar não o que os nossos olhos físicos veem, mas o que o nosso espírito, iluminado pelo Espírito Santo, sabe que é verdade. Este é o momento profético. É o momento de chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. É o momento de concordar com o céu e declarar o fim da sua luta e o começo do seu novo tempo. Ouça com o coração, receba com o espírito e declare em voz alta junto comigo, pois esta palavra profética é a sua herança, comprada pelo sangue do Cordeiro. Eu declaro, em nome de Jesus, que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, não é mais algo que você busca, mas algo que te governa. Onde havia um turbilhão de ansiedade, eu vejo agora um lago de águas tranquilas. Onde o medo gritava e a preocupação te roubava o sono, eu declaro o silêncio majestoso do Jeová Shalom, o Senhor da paz. Aquele terror por todos os lados, que o salmista sentiu, e que nós repreendemos, foi substituído pela presença guardiã do Rei, profeticamente. Eu declaro que a sua mente está sendo guardada, que o seu coração está sendo aquietado. A promessa de Filipenses 4:7 se cumpre sobre você, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sinta essa paz se instalando como uma sentinela em sua mente, barrando a entrada de pensamentos perturbadores. Sinta menos-a descendo sobre seu coração, acalmando as batidas frenéticas. A paz foi restaurada. Receba-a, ande nela, viva a partir dela. Eu declaro, em nome de Jesus, que as cadeias foram quebradas. Aquelas correntes de vício, de hábitos destrutivos, de pensamentos opressivos que nós repreendemos na parte anterior da nossa oração, eu as vejo agora, pelo Espírito, como elos partidos caídos no chão, sem poder algum. Eu vejo você se levantando e caminhando para longe delas. A palavra de Deus em João 8:36 brada: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu declaro que você é verdadeiramente livre, livre da culpa do passado, livre da condenação, livre da escravidão do pecado que te assediava. O poder do cativeiro foi aniquilado. Onde havia escuridão, eu vejo a luz da liberdade de Cristo brilhando. Onde havia um ciclo de derrota, eu vejo o início de um caminho de vitória e santidade. Você não é mais um escravo. Você é um filho, uma filha, andando na gloriosa liberdade para a qual Cristo te chamou. Declare comigo: eu sou livre em Cristo Jesus. Eu declaro profeticamente a restauração completa sobre a sua casa e a sua família. Onde havia contenda, eu vejo mesas de reconciliação. Onde havia silêncios dolorosos, eu ouço risos de alegria e conversas cheias de graça. Onde havia o perigo da separação, eu vejo os laços sendo fortalecidos pelo amor de Cristo. A promessa de Malaquias 4:6, de que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, eu a libero sobre o seu lar. Eu declaro que a sua casa não é mais um campo de batalha, mas um oásis de paz, um farol de esperança na sua vizinhança. Eu libero a bênção do Senhor sobre o seu cônjuge, sobre seus filhos, sobre cada membro da sua família, e que o propósito de Deus para a sua família se cumprirá. Vocês servirão ao Senhor juntos, e serão um testemunho vivo do poder restaurador do Evangelho. A sua casa está debaixo da bênção do Altíssimo. Eu declaro em nome de Jesus a chegada da bênção e da restituição
em sua vida. Aquele devorador que foi repreendido foi derrotado. Agora, é tempo de colheita. É tempo de restituição. A promessa de Joel 2:25 se torna viva para você, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Tudo aquilo que o inimigo roubou, seja em finanças, em saúde, em alegria, em oportunidades, eu declaro que o Senhor, o justo juiz, está decretando a restituição em dobro na sua vida. Portas que estavam fechadas, eu as vejo se abrindo. Provisão onde havia falta. Honra onde havia vergonha. Abundância onde havia miséria. Prepare-se para a bondade de Deus manifesta na presença dos filhos dos homens. Como diz o Salmo 31, Deus vai te honrar publicamente. Ele vai te usar para abençoar outros. A sua vida será um testemunho de que temos um Deus que não apenas supre, mas que faz transbordar. O tempo da escassez acabou. O tempo da abundância do Senhor começou. Eu declaro que a sua fé foi renovada e o seu coração fortalecido. Aquela promessa de Isaías 40, de que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, não é mais uma esperança distante. É a sua realidade agora. Eu vejo você subindo com asas como águia, vendo seus problemas da perspectiva do céu. Eu vejo você correndo a sua carreira sem se cansar, impulsionado pela graça de Deus. Eu vejo você caminhando com firmeza, mesmo em meio aos vales, porque a sua força não vem de si mesmo, mas do Senhor. O seu coração, que talvez estivesse cansado e abatido, foi fortalecido por Ele. Você não é mais fraco, você é forte no Senhor e na força do seu poder. A alegria do Senhor é a sua força. Com essa fé renovada, você não apenas enfrentará os seus dias, mas os conquistará para a glória de Deus. E agora, eu declaro profeticamente sobre você a palavra de Isaías 61. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. O tempo de andar de cabeça baixa acabou. O tempo de se esconder na sombra da vergonha ou do medo terminou. Deus está te chamando para se levantar. Levantar-se em sua identidade de filho, de filha do rei, e para resplandecer, a sua vida, a partir de hoje, será um reflexo da glória de Deus. As pessoas olharão para você e não verão apenas uma pessoa que superou dificuldades. Elas verão a luz, a bondade, a paz e o poder de Cristo brilhando através de você. A sua história de redenção se tornará um farol de esperança. A sua cura trará fé aos doentes. A sua libertação inspirará outros cativos a buscarem a liberdade. A glória do Senhor está nascendo sobre você. Não a apague, não a esconda. Deixe-a brilhar. E com base em toda esta jornada de oração, desde o refúgio no Salmo 31, até esta declaração de vitória, nós selamos este tempo com a certeza absoluta de 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória não é algo que nós conquistamos. É um presente que recebemos pela graça. É sua, tome posse dela, agradeça por ela. Celebrar. Encha sua casa, o seu carro, o seu coração com louvores de gratidão. A gratidão é a linguagem da fé que já recebeu. Agradeça pela paz, mesmo que a guerra ainda pareça próxima. Agradeça pela cura, mesmo que o sintoma ainda insista. Agradeça pela provisão, mesmo que a conta bancária ainda não a reflita. Ao fazer isso, você está alinhando a sua realidade com a verdade do céu. Meu irmão, minha irmã, que esta longa e profunda oração tenha sido para você um oásis no deserto, uma fortaleza na tempestade, um ponto de virada em sua vida. E agora, como um sacerdote do Senhor, eu estendo as minhas mãos em sua direção, e te abençoo com a bênção que o próprio Deus ordenou a Arão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz. Que esta bênção te acompanhe, não apenas hoje, mas por todos os dias da sua vida. Que você seja guardado de todo mal. Que o favor de Deus te encontre em cada esquina. Que a paz dele seja o seu fundamento constante. Você está selado com o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. E se esta jornada de oração foi uma resposta de Deus para você, se você sentiu o toque do Espírito, a quebra de correntes e a renovação da sua fé, eu te peço com um coração cheio de emoção, que faça 3 coisas. Primeiro, inscreva-se neste canal, faça parte desta família, para que possamos continuar crescendo e lutando juntos em fé a cada dia. Segundo, compartilhe esta oração. Seja o anjo que Deus usará para levar esta mesma paz e vitória a alguém que está precisando desesperadamente
ouvir estas palavras. E terceiro, como um selo da sua fé, como um brado de vitória, comente aqui embaixo com a palavra Amém. Cada amém será uma declaração pública de que você recebeu, de que você crê, e de que a vitória do Senhor se manifestou em sua vida. Que os comentários se encham de um coro de amém que fará o céu celebrar junto conosco. Vá em paz, caminhe na vitória, e viva a vida abundante que Cristo conquistou para você, porque vivemos pela fé, e não pelo que vemos.